Agora eu vou te ensinar a fazer a modelagem do pan de muerto, ou pão dos mortos. Esse é um pão mexicano que tem uma história muito especial para mim. Eu espero que você tenha lido essa história lá no livro. Meu nome é Elke Oliveira e esse vídeo faz parte do conteúdo interativo do meu livro Pães que Curam. Agora nós vamos dividir essa massa em 10 porções de 80 gramas e depois nós vamos dividir em 30 porções de 10 gramas. Essas porções pequenas dão formato à cabeça e os ossos, que são típicos desse pão. Vamos agora então no passo a passo para você entender isso melhor. Um pouco de farinha na bancada e agora sim, a nossa massa está gelada porque ela ficou na geladeira por 2 horas. E é necessário que essa massa esteja gelada porque ela tem muita manteiga. E esse geladinho vai ajudar você a modelar. Então vamos pesar. Serão 10 porções de 80. Esse 80 é aproximadamente, pode ser 82, 78, mas aproximadamente 80 gramas. Depois de dividido em 10 porções, o que sobrou você vai adicionar 50 gramas de farinha. E nós vamos sovar aqui até absorver completamente essa farinha. Com essa massa, nós vamos fazer os ossos e a cabeça, que é o que dá a modelagem simbólica do Dia dos Mortos lá no México. Agora sim, já absorveu toda a farinha. Você vai deixar essa massa aqui do ladinho, que depois nós vamos trabalhar. E agora sim, nós vamos começar a modelagem da bola principal do pão de morto. Achate a massa, primeiramente, e agora, se precisar um pouquinho de farinha aqui, você pode colocar. E aí leve as pontas ao centro, todas as pontas ao centro. E agora vire a massa e com a sua mão em formato de concha, você vai bolear aqui a massa, olha. A mão vai no formato de concha, de modo que a bolinha vai, gira e os seus dedos trabalham até que fique uma bolinha assim, bem perfeita. Vamos colocar em uma assadeira untada. Com a mão um pouco suja de farinha, dê uma achatada. E vamos fazer o mesmo com todas as outras. Agora que a gente terminou o último pãozinho, nós vamos pegar essa parte que nós colocamos a farinha, 30 porções de 10 gramas. Um pouquinho de farinha aqui para não grudar tanto. Com a sua balança, vamos dividir. Serão bolinhas pequenas, aproximadamente desse tamanho. Se ficar muito grande, você tira um pedacinho. Muito bem, agora é esse trabalho. Vamos lá. Agora, a bancada não pode ter muita farinha, senão você não vai conseguir modelar. E vamos fazer com essa pequena porção, primeiramente uma bolinha. E então, nós vamos modelar primeiramente os ossos. Você pode ter um pouco de farinha do lado, apenas para, se for preciso, passar na sua mão, mas não encha de farinha na bancada, porque senão você não vai conseguir modelar. Então agora a gente vai primeiramente fazer um rolinho, passando com a mão fechada, um rolinho. Quando chegou assim em um tamanho de aproximadamente 5 centímetros, você vai então abrir os dedos levemente e vai continuar de modo a fazer essas pequenas saliências entre os seus dedos, para dar o formato dos ossos. Vai até o fim, como se quase fosse arrebentar aqui, como se quase fosse fechar. E agora sim nós pegamos esses pequenos ossos e transferimos aqui para cima do pão. Fazemos a mesma coisa com mais um, formamos uma bolinha. E então vamos fazer primeiro o rolinho. Se grudar, pouquinho de farinha somente na sua mão. E agora abre os dedos
e vai fazendo até fazer as pequenas saliências, dando o formato do osso. Transfere para lá e bem no meio da outra que já estava ali. Agora você vai dar uma pequena pressão com o dedo sujo de farinha, fazendo um leve buraco onde você vai encaixar outra bolinha que vai dar o formato da cabeça. De novo, outra bolinha, só que agora você vai fazer uma bolinha mesmo. Então, tenta fazer com os seus dedos aqui, olha, uma bolinha, ou faça diretamente aqui mesmo na sua mão. E agora aqui nesse ponto onde você fez a pressão, você encaixa esta bola. De novo, suja a tua mão na farinha. E aí então vamos achatar para unir todas as partes. Quando ele crescer novamente, essas partes vão se elevar. Vamos repetir isso com todos os pães. Depois de terminar a modelagem, com a mão levemente enfarinhada, você vai dar uma suave achatada em todos os pães, para que se unam as cabeças aos ossos. E agora sim, vamos cobrir com plástico e esperar aproximadamente 2 horas, pode ser menos ou mais, dependendo da temperatura que está aí onde você mora. Esse pão vai ficar bem fofinho. E aí nós vamos assar. Pan de muerto já está fermentado e agora uma mistura de gema e água nós vamos passar para assar. Comece da parte de cima, de modo que não escorra muita gema. Nós queremos uma camada muito leve, não exagere na hora de passar. Então vamos passar uma camada leve em todos os pães e levar para assar, conforme está aí a sua descrição nas temperaturas e tempo. Depois de assado, aí sim, nós vamos passar mais uma manteiga nesse pão e por fim o açúcar para finalizar. E eu vou te mostrar tudo como é que fica. Nosso pão de muerto já está assado e agora então nós vamos pincelar manteiga derretida nesse pão e depois passar em açúcar. Então vamos lá. Com ele ainda morno, assim que sai do forno, já passe uma manteiga, dê uma boa pincelada de manteiga. Você pode pincelar inclusive o fundo do pão. E aí, pincelou em manteiga, nós vamos passar açúcar em todo o pão. Inclusive, lá no México, eles costumam usar também açúcar colorido, que tem muito a ver com a simbologia do pão, tingido em vermelho. Na história do livro, você vai poder saber um pouco mais sobre isso, sobre as explicações da tradição desse pão, que tem uma importância gigante para o povo mexicano. Esse pão, eles fazem para celebrar a vida da pessoa que eles já não têm mais, mas para celebrar o tempo que eles tiveram, a oportunidade que eles tiveram de ter aquela pessoa na sua vida. É uma história muito linda. Eu espero que você leia este conto lá no livro. Agora sim, finalizamos aqui o nosso último pão, que eu espero que você faça aí na sua casa. E lembre-se sempre que todas as pessoas que já passaram na sua vida são vivas na sua memória. Para mim, esse pão deveria se chamar pão de vida.